Bom dia, alunos do nono ano. Um assunto tranquilo, mas que vocês vão ter que dar uma revisada em raiz quadrada em potenciação. Lembrando a vocês que qualquer número elevado ao quadrado, elevado ao expoente 2, qualquer número elevado ao expoente 2 ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, certo? Então, se eu tenho 6 ao quadrado, vai ser 6 vezes 6, que dá 36. Então, qualquer número elevado ao quadrado é ele vezes ele. Então, se eu tenho aqui 36 e eu quiser extrair a raiz, se eu quiser extrair a raiz de 36, a raiz de 36 é a mesma coisa que a raiz de 6 ao quadrado, certo? Então, o que é que eu faço aqui, Isso aqui cancela aqui, então raiz de 36 é 6, certo? Então vamos lá. Relações métricas em um triângulo retângulo, certo? O que é que isso aqui quer dizer? A mais importante delas, que a gente vai... vamos tentar não deixar de falar do mais importante, tá bem? Então eu tenho aqui, o Teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos. Aqui, O que ele quer dizer com isso? Os catetos são os lados de um triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque tem esse ângulo aqui de 90 graus, certo? Ele quer dizer o que com isso? O quadrado da hipotenusa, pessoal, é esse lado aqui, oposto ao ângulo de 90 graus, O lado oposto ao ângulo de 90 graus sempre será a hipotenusa, certo? Então, ele diz aqui, o quadrado da hipotenusa, que no caso aqui o lado oposto é esse aqui, A, o quadrado da hipotenusa é igual à soma, a soma do quadrado dos catetos. Temos aqui o B, cateto C. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus e os catetos são esses aqui, os lados perpendiculares, tá certo? Aqui nós temos o cateto B, cateto C. Então aqui, quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Nesse caso aqui, quem é a hipotenusa? 5. Quem é o cateto B? 3. Cateto A? 4. Certo? Lembrando disso, pronto. O que vocês têm que saber disso aqui agora, apenas isso aí. Quem é a hipotenusa em um triângulo retângulo e quem são os catetos. Agora vamos utilizar o Teorema de Pitágoras em 2 exercícios. Vamos lá. Primeiro exercício. Eu tenho aqui, João encostou a extremidade de uma escada em um muro e a outra extremidade a uma distância de 3 metros desse muro. Uma ponta da extremidade está no muro a uma certa altura e a outra ponta da extremidade está distante a 3 metros desse muro. Sabe-se que a escada tem 5 metros, certo? Sabe-se que a escada tem 5 metros. Ele quer saber o quê? Qual é a altura desse muro? Qual é a altura desse muro? Vamos lá, Imagina que a escada está encostada em um muro, certo? E aqui ela está a 3 metros do muro. Qual é a altura, sabendo-se que a escada tem 5 metros? Como é que a gente vai usar? Vai usar Pitágoras, O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Então vamos lá. A hipotenusa, no caso é a escada, tem 5 metros. Então o quadrado de 5 metros vai ser igual
a soma do quadrado dos catetos. A gente só tem um, no caso, que é 3. Então, a gente tem que descobrir quem é o outro, certo? Então, 5 ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais x ao quadrado, que é o número que a gente quer descobrir, tá certo? X ao quadrado é o que a gente quer saber, que é a altura do muro. Então, vamos lá. Ó. 25, 5 ao quadrado é quanto? 25. Vai ser igual, 3 ao quadrado é quanto? 9. Mais x ao quadrado, que é o que eu quero descobrir. Eu agora posso fazer o seguinte, ó. Pego 9, lembrando vocês como é que faz a equação de primeiro grau, eu tenho que separar a incógnita, né? E quando está de um lado, passa para o outro com sinal diferente. Então, aqui 9 muda de lado como menos 9, certo? Então, quanto é 25 menos 9? X ao quadrado, nesse caso, vai ser 16, certo? Então, x ao quadrado vai ser igual a 25 menos 9, que são 16. E o que é que eu preciso fazer agora? Ó? Eu vou tirar, eu não quero x ao quadrado, eu quero saber o valor de x. Então, eu vou extrair a raiz quadrada, tanto do x ao quadrado quanto do 16. Raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 16. Lembrando a vocês de relembrar equações, relembrar raiz quadrada e relembrar um pouco da potenciação, certo? O que é a raiz de 16? A raiz de 16 é a mesma coisa que a raiz de 4 ao quadrado, porque 4 ao quadrado são 16. Eu simplifico aqui, eu corto aqui o expoente com a raiz, então a raiz de 16 são 4, certo? Então, qual é a resposta nesse caso? 4. A altura desse muro tem 4 metros, tá certo? Mais um exercício aqui. Vamos lá, ó. Um triângulo retângulo, ele tem como medida de seus catetos 6 metros e 8 metros, respectivamente. Qual é a medida de sua hipotenusa? Ó? Ele tem 6 metros e tem 8 metros, respectivamente. Qual é a medida da hipotenusa? Nesse caso, ele quer saber a hipotenusa. Como é que a gente já falou que é Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, vamos lá. Quem é a hipotenusa é x. Então, x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Quanto é 6 ao quadrado? 6 vezes 6 são 36. E 8 ao quadrado? 8 vezes 8 são 64. Lembrando de novo, o quadrado de um número é ele vezes ele mesmo, certo? Então, aqui, ó, 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. Quanto é 36 mais 64? 36 mais 64 são 100. Então, ó, x ao quadrado é igual a 100. Mas eu não quero x ao quadrado, eu quero x. Então, eu vou extrair a raiz de x ao quadrado e de 100, certo? Extraindo dos dois lados, não mudei nada. Então, pronto, ó. O quadrado cortou com a raiz. E quem é a raiz de 100? Lembrando a vocês que eu posso reescrever 100 como 10 ao quadrado. 10 ao quadrado não é 10 vezes 10, que é 100. Então, aqui, ó, cancelo o expoente com a raiz. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, a resposta aqui é 10, certo? A hipotenusa, nesse caso aqui, tem 10. 10, se é metro ou centímetro, geralmente se dá no exercício. Tudo bem? Obrigado, bom dia. Eu vou passar também uns exercícios e semana que vem, nas próximas 2 semanas, a gente vai tentar desenvolver melhor isso aí. Tá bom? Bom dia.